Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa. Nossa videoaula de hoje será sobre o princípio multiplicativo, aula de matemática para as turmas do oitavo ano. Quinta aula, não esquece, não perde essa oportunidade de estar seguindo nossas aulas nas redes sociais, no canal do Educa PE, conosco a partir do Facebook e do canal do YouTube. E você que tem celular, que quer assistir nossas aulas, baixa o aplicativo Conecta aí, está sempre plugado conosco, tá bom? Você, professor, que apresenta as nossas videoaulas para os seus alunos, tira uma foto, manda para a gente aí a tua apresentação, a tua participação para a gente poder comentar aqui o teu esforço de estar divulgando o nosso material e conosco nessa equipe, tá bom? Vamos direto para a nossa aula. Princípio multiplicativo, oitavo ano. Manuel, apresenta para eles aí os slides, por favor. Vamos estar junto? Então vamos lá. Princípio multiplicativo de contagem, e antes da gente iniciar já falando sobre ele, a gente precisa falar da ideia do pré-requisito. O que é necessário para eu aprender sobre o princípio multiplicativo? O entendimento de toda a análise combinatória. Professor, mas a análise combinatória é bem complicada? Não, o princípio multiplicativo é muito fácil de entender, sabe? Tem uns casos à parte da análise combinatória que realmente você precisa de mais prática. Mas com toda certeza, seguindo nossas videoaulas, resolvendo os exercícios do teu livro, pausando o nosso vídeo, resolvendo as nossas questões, você vai estar sempre ligado nesse assunto, tá? E vai estar aprendendo muito conosco. Agora entenda que a análise combinatória traz para a gente um problema de discussões de solução de problemas reais. A maioria deles são problemas reais. Tá bom? Segue o slide conosco que eu vou apresentar para você a definição. O que é esse princípio multiplicativo? Como acontece a contagem, tá bom? Então, a partir desse conceito você vai tentar entender um pouco mais como funciona. Segue comigo. Se um evento A pode ocorrer de N maneiras distintas e se para cada uma das N maneiras possíveis de ocorrer de A, um segundo elemento B, esse elemento pode ocorrer de N maneiras distintas. Ou seja, então, o mínimo de maneiras distintas de ocorrer o evento A seguido do evento B é o produto entre eles, M por N. Professor, eu ainda não entendi, eu estou muito preso à ideia de fazer cálculos. Eu não consegui entender como isso ocorre. Preste atenção. Se numa corrida eu tenho vários participantes, eu tenho várias possibilidades de ter primeiro, segundo e terceiros colocados entre eles. As chances estão distribuídas para eles. O princípio multiplicativo vai deixar claro para você que quem é o primeiro colocado, quem está na posição de primeiro, não será o segundo nem terceiro. E quem é o segundo não será o primeiro e segundo. Então, sua posição é fixa. Como é que eu sei e como é que eu vou calcular essas posições? Eu vou fazer isso a partir das multiplicações de possibilidades do evento. E aí, no caso do evento A e o evento B, eu vou multiplicar as possibilidades entre os dois e vai seguir. Vamos fazer questões depois para você entender melhor sobre isso, tá bom? Segue agora. Um exemplo para você poder entender junto comigo. Valeu, Manuel, vamos estar junto. Joana e Theo foram a uma lanchonete para cada um tomar um suco e comer um lanche. Ok? Pediram o cardápio e verificaram que poderiam escolher entre os 3 tipos de suco: laranja, uva e acerola. Os 3 tipos estavam disponíveis no cardápio. E 2 tipos de lanche, o simples e o completo. Tá? Aquele que normalmente vem o básico e outros que tem um incremento, né? Que vem no lanche à parte. Eles poderiam escolher, então, 3 sucos, 2 tipos de suco ou 2 tipos de lanche. Fechou? De quantas maneiras diferentes cada um pode escolher um suco e um lanche. Vamos montar uma árvore para vocês entenderem, porque aí a gente trabalhando com árvore de possibilidade, depois eu vou para o cálculo para vocês poderem já pôr em prática, tá bom? Porque eu vou falar da árvore de possibilidade, para que você entenda como eu também posso resolver uma questão dessa sem usar só números.
Tá tranquilo? Segue comigo. Árvore de possibilidades. Opção de sucos eu tenho laranja, tá bom? Que é a primeira opção. E aí de lanche eu tenho 2. Então eu peguei logo de laranja para a gente ter e montar as opções de lanche e as possibilidades. Segue aí o slide comigo. Ó. Eu tenho 2 possibilidades de lanche, um completo e um simples. Fechou? Com o suco de laranja. Então eu vou montar a possibilidade. Isso vai me dar o suco de laranja com o sanduíche completo ou a segunda possibilidade, o suco de laranja com simples. Fechou? Tranquilo. Os demais seguem a mesma linha. O suco de uva tem 2 possibilidades de sanduíche, o completo e o simples. E aí eu vou seguir. Tenho mais 2 possibilidades. O suco de uva mais o completo ou o suco de uva mais o sanduíche simples. Tranquilo? Agora eu vou para a próxima. O suco de acerola, também com 2 possibilidades. O suco de acerola pode estar com o sanduíche completo ou com o simples. E aí a gente monta mais uma vez a terceira opção. Suco de acerola mais o sanduíche completo ou suco de acerola mais o sanduíche simples. Agora é só contar. Quantas possibilidades eu tenho? Conta comigo aí. Caramba, professor, 6 possibilidades? Exatamente isso, tá vendo? Eu não preciso do cálculo. Eu preciso entender como funciona e fazer a distribuição. Mas, professor, isso daria muito trabalho. Não tem problema, você faz o cálculo. O importante é que você entenda que houve um princípio multiplicativo das possibilidades de 2 lanches com 3 sucos. Quando eu multiplico 3 sucos por 2 lanches, eu tenho 6 possibilidades. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Segue comigo agora atividades para a gente treinar bastante. Uma moça possui 7 blusas e 5 saias, tá bom? E aí, de quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Isso é perfeito para as mulheres. É claro que é bem mais complexo porque as mulheres colocam brinco, anel, pulseira, e aí a gente só está fazendo o básico, tá? Mas isso é a realidade das meninas no dia de hoje. Então, quais são as possibilidades? Ora, muito simples, segue a solução conosco. Se ela tem 7 blusas e 5 saias, eu multiplico para saber as possibilidades que ela tem de poder fazer um rodízio entre as 7 blusas e as 5 saias. São 35 possibilidades. Professor, muito fácil assim? Sim, o princípio multiplicativo é muito fácil quando a gente entende como funciona e o conceito dele e a sua aplicação, tá bom? Segue comigo ainda no slide para vocês terem outras oportunidades de resolução de questões. Um homem possui 9 ternos, 12 camisas, 6 pares de sapatos. Professor, agora aumentou a dificuldade. Sim, claramente. Você precisa treinar todos os níveis. E agora a gente está no nível um pouquinho mais avançado, tá bom? Então, de quantas formas ele poderá vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o princípio multiplicativo. A solução é muito simples. Eu vou multiplicar 9 ternos por 12 camisas, por 6 pares de sapatos e vou saber o número de possibilidades que esse homem tem para, com esses materiais, ele se vestir de forma distinta, sem repetir, claro, a primeira que ele utilizou. Fechou? 648 possibilidades. Caramba, professor, é tudo isso? Sim, o princípio multiplicativo é muito fácil e a gente vai utilizá-los sempre, tá bom? Segue agora direto outra atividade para a gente poder treinar bastante. Ó, de quantas formas podemos resolver uma prova com 10 questões cujas respostas para cada questão sim ou não? Se liga que agora o pensamento é inverso. Agora você não vai fazer 10 questões e multiplicar por 10. Agora, qual é a minha resposta de cada questão? Ou é sim ou é não. Então, eu só tenho 2 opções, 2 possibilidades. Ou é sim ou é não. Essa é a base. Se liga na questão, porque ela chama atenção para isso, tá? Então, se eu tenho 2 opções, a minha base é 2. É a partir disso que eu vou começar a trabalhar. Então, segue aí a solução comigo. Ó, a minha base é 2 e eu tenho 10 questões. Todas as questões são sim ou não. Então, a minha resposta será 2 elevado a 10. Cuidado!
porcentagem, perdão, gente, eu vou trabalhando com base 10, e aí eu tenho a notação científica, eu tenho que trabalhar com essa base 10 em termos de proporcionalidade, eu vou fazer potenciação. Eu tenho 2 elevado a 10. Eu não vou multiplicar 2 por 10, não. Não faz isso. Isso é um erro grave, tá? São 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, ok? Então eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes para poder ter a resposta. Não faz 2 vezes 10, 2 elevado a 10. O 10 é o número de vezes que 2 é multiplicado por ele mesmo. Tá tranquilo? Então, ó, quando eu multiplico 2 por ele mesmo 10 vezes, a minha resposta é 1024 possibilidades. Ah, professor, agora eu entendi. A base é o sim ou não, que são o número de possibilidades de respostas, e o meu expoente é a quantidade de questões. Perfeito! Exatamente isso. Vamos seguir? Vamos agora para a quinta questão, para a gente trabalhar ainda mais esse termo de princípio multiplicativo, tá? Na bodega do Zé, há 2 tipos de saladas, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesas. Quais e quantas são as possibilidades para fazer uma refeição com uma salada, que é o prato de entrada, lembra disso? E um prato quente e uma sobremesa, que é justamente aquela saída que a gente conclui a nossa refeição. Então, qual é a possibilidade? Ora, eu tenho 2 tipos de saladas, eu tenho 3 tipos de pratos quentes e eu tenho 3 tipos de sobremesa. A solução é o princípio multiplicativo. Eu vou fazer o produto entre eles. 2 tipos de saladas vezes 3 tipos de pratos quentes vezes 3 tipos de sobremesa. 18 possibilidades de comer de forma diferente com o mesmo cardápio. Fechou? Vamos lá, segue. Já automaticamente para uma questão de nível muito melhor. Adoro essas questões que aumentam o nível para a gente treinar bastante. De quantas maneiras diferentes pode se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de sapatos e 2 pares de meias? Nossa, professor, agora aumentou bastante. Sim, mas o princípio multiplicativo é o mesmo. O que é que eu vou fazer com eles? Com esses valores? Para nossa solução, eu vou multiplicá-los. Então, eu vou pegar 5 tipos de camisas e multiplicar com 3 tipos de calças. Eu vou multiplicar esse valor por 2 pares de sapatos e por 2 pares de meia. E aí eu vou ter o final de 60 possibilidades com toda essa vestimenta aí à disposição da pessoa. Tá tranquilo, gente? Conseguiu entender o princípio multiplicativo? É muito fácil, professor. Ainda tem outras coisas mais que a gente vai trabalhar com letras, com símbolos e ainda segue. Outro problema de contagem, que aí eu trouxe para vocês, muito legal. De quantas maneiras podem ser arrumados de forma horizontal 3 selos, 3 simples selos. Olha, eu vou mostrar pela árvore de possibilidades para que você entenda. Então, tem um selo do Jovem Aprendiz, do Correio e o selo comemorativo do Luiz Gonzaga. Eu vou mandar a resposta para você. O mesmo da questão inicial, a partir disso eu tenho a primeira possibilidade. É essa mesmo, a primeira, em que o Jovem Aprendiz é o primeiro, ok? O Luiz Correio está no meio e Luiz Gonzaga lá no final. Qual é a segunda possibilidade? Eu troco a posição dos Correios com o Jovem Aprendiz. Ele vai para o meio. Luiz Gonzaga continua no terceiro. Qual é a terceira possibilidade? Agora o Jovem Aprendiz vai lá para o terceiro e Luiz Gonzaga vai para o meio e os Correios continuam na frente. Ok? Vamos para a quarta possibilidade. Luiz Gonzaga estava no meio, vai passar para o primeiro agora. Correio no meio e o Jovem Aprendiz no final. Quinta possibilidade. Eu vou inverter a ordem, o Jovem Aprendiz vai para o meio e o Correio vai lá para o final, que não estava em momento algum. E última possibilidade, eu vou trocar a posição dos Correios com o Luiz Gonzaga, o selo comemorativo do Luiz Gonzaga, e a gente tem as 6 possibilidades. Professor, mas se eu quisesse calcular, são 3 selos que precisam serem alternados. Qual seria a opção matemática, numérica de fazer isso?
Ora, eu ia multiplicar 3 vezes 2, tá bom? Deu para entender? Por que 3 vezes 2? Porque quando eu troco a posição de um selo, eu não posso mais voltar para aquela posição. Ela já foi utilizada. Então, eu usaria a ideia de 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6 do mesmo jeito. Tá tranquilo? Vamos lá então comigo. Ó, 6 possibilidades, fechou? Vamos para falar de anagramas. O que são anagramas? Anagramas são utilizados no dia a dia para a gente ter ideia de placa de carro, para a gente ter ideia de identidade visual numa empresa para distribuir placas, placas indicativas. Anagramas, eles são perfeitos para se trabalhar com isso. E há outras aplicações da matemática no dia a dia que usam o princípio multiplicativo, tá? Escala de serviço para quem trabalha no SAMU, na PM, no bombeiro, toda a escala de serviço ela vai estar no princípio multiplicativo, na ideia de fatorial ou de anagramas para a gente poder distribuir as equipes. Então, segue comigo aí. Anagramas são alterações da sequência das letras de uma palavra, os anagramas. Mas eu posso trabalhar ele de outras formas distintas, tá? Numa placa, eu posso fazer isso em qualquer outro item que não necessariamente só utilize letras. E é a permutação ou a troca de posições entre esses elementos da lista de conjuntos, tá bom? Eu tenho que fazer isso mesmo que a ordem, que a palavra não fique clara, tá bom? Mas eu preciso fazer. Então, quantos anagramas tem a palavra Deus? Tá bom? Então, eu tenho a letra D. Segue comigo, ó. Letra D é U e S. Quantas letras eu tenho? 4 letras, professor. Então, elas vão permutar entre elas de forma a não repetir a palavra Deus. Ela aparece uma vez só e depois ela não deve aparecer o Deus sempre. Então, tem que ser modificada a posição de cada letra. A palavra Deus, ela tem 4 letras e qualquer uma dessas letras vai assumir qualquer posição aí na palavra, tá bom? Então, vamos lá. Segue comigo, ó. Sobram para as outras, se eu utilizei as 4 primeiras, Deus, sobram 3. Essa 3 vai para a segunda posição. Depois vai sobrar 2. Depois vai sobrar 1, porque eu não posso repetir. Então, claramente, a gente vai ficar assim, ó, na solução. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, professor, se eu não quisesse multiplicar por 1, estava tranquilo? Eu poderia fazer 4 vezes 3 vezes 2? Pode, claro. Eu estou indicando 1 para dizer a você que sobra apenas uma possibilidade no final, ok? Ao fazer essa multiplicação de 4 por 3 por 2 e por 1, eu tenho 24 possibilidades. Ou seja, 24 anagramas a partir da palavra Deus. Certinho? Vamos seguir então. Vamos para fazer exercícios com a ideia de anagramas utilizando a placa. Olha, preste atenção, essa placa, ela está com a cara da placa nova, mas o ABC 1, 2, 3, 4 ainda é o formato das placas anteriores, tá bom? Então, ABC 3 letras e 4 números. Esse é o estilo das placas antigas. A gente vai ver as novas daqui a pouco. Mas esse é o estilo das placas antigas, tá? E a gente vai aproveitar esse design e esses elementos para poder calcular. Porque a pergunta é, quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Ora, se eu tenho 3 letras, eu tenho que utilizar o alfabeto como referência. E é claro que o nosso alfabeto não pode deixar de fora as letras que recentemente elas adentraram o nosso alfabeto. Fica ligado, tá? Então vamos para a solução. O nosso alfabeto tem 26 letras, incluindo K, Y e o VW, tá? Temos disponível 10 algarismos, que é de 0 a 9, ok? E sabendo disso, a gente faz o princípio multiplicativo. Ou seja, segue a sequência, ó. 26 letras e eu tenho 3. As 26 podem aparecer em qualquer posição, porque a placa podia ser A. Se ela não restringe posição, eu multiplico o mesmo valor. Se liga, tá? Então, eu tenho 3 letras. 3 letras. E cada letra tem 26 possibilidades. Eu vou fazer 26 vezes 26 vezes 26. São as possibilidades das letras.
e eu tenho 4 números, e cada número tem 10 possibilidades, eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Olha o total de possibilidades que a gente tem, tá bom? Esse valor exorbitante. Mesmo assim, esse valor exorbitante de placa, ele está sendo insuficiente. Então foi criado um novo tipo de placa para o Brasil, que é a placa utilizada, na verdade, no Mercosul, tá bom? Devido ao excesso de veículos que estão rodando, e é claro, cada um com a placa vai superar esse número aí logo, logo. Por isso que as placas novas estão no mercado. Então a gente sai da placa antiga de 3 letras para 4 números, e daqui a pouco a gente tem uma ideia diferenciada dela. Esse é o valor do quantitativo de placas que o Brasil pode ter nesse estilo. Fechou? Vamos lá. Não esquece comigo, tá? Agora nós vamos usar a placa mais recente do Mercosul. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 4 letras e 3 algarismos? Professor, o que houve de mudança nessa placa nova? Um número de possibilidades de fazer mais placas do que a anterior. Preste atenção. Se a letra me dá 26 possibilidades e o número me dá 10, é claro que eu tenho que trocar o número por uma letra. Eu aumento a possibilidade. Percebe? Por isso que essa placa nova, e nesse exemplo aí, ela tem uma letra no meio, entre os números. Ela tem uma letra, porque trocou-se o número por uma letra por conta da possibilidade de ser maior, porque eu troquei de 0 a 10 para 26, então eu aumento bastante a quantidade. Vamos resolver? Vamos seguir lá? Então, ó, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26, 4 vezes, porque eu tenho 4 letras. Observa aí, ó, 4 letras, 4 possibilidades, tá bom? E, ó, letra B, letra R, letra A e a letra Z. Deu para entender? Quem sobra? 1, 3 e 4. 3 números. Então, eu vou multiplicar isso por 3 vezes 10 vezes 10. Fechou? Agora, o número de possibilidade vai a um número muito maior. Vamos fazer um comparativo das possibilidades? Olha o resultado. Esse valor imenso em relação ao anterior, ele dá mais que o dobro, tá? Então, isso foi o que fez mudar a placa, e essa é a placa do Mercosul, inclusive com vários itens tecnológicos, mas que o princípio multiplicativo está traduzindo para você. Tá tranquilo, gente? As placas novas agora têm 4 letras e 3 algarismos. Fechou? Vamos lá. Questão para a gente ter uma ideia muito clara de princípio multiplicativo, e já fechando nossa videoaula. Uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvetes que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras possíveis pode-se combinar uma bola de sorvete e uma calda? Só pegar os valores que estão aí claramente e multiplicá-los. Princípio multiplicativo aplicado. Vamos para a solução? Vamos lá. 16 vezes 3, 48 possibilidades. Olha a quantidade de sorvete. Vai ter gente que vai ficar resfriado se levar a sério isso. Isso é só cálculo, tá, gente? Alivia aí. 16 vezes 3, 48 possibilidades. Pessoal, vimos todo o princípio multiplicativo, entendemos um pouquinho da aula, de como funciona, anagramas, trabalhamos isso de forma muito concisa. Espero ter exposto da melhor forma possível para vocês. Existem dentro da combinatória outros elementos que a gente pode estudar mais avançado, mas não será nesse ano com vocês, e sim nos próximos anos, que vocês ainda estarão estudando princípio multiplicativo com outros elementos, tá bom? Não esquece de seguir nas nossas redes sociais, na nossa plataforma lá dentro do EducaPE. Se você usa celular, baixe o aplicativo, conecta aí e esteja na próxima aula conosco. Um forte abraço.